Shalom, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Eu hoje vou falar sobre a teologia da substituição. Deixa aqui embaixo escrito se você já ouviu falar. Certamente, muitos cristãos nunca ouviram falar, mas praticam a teologia da substituição e hoje eu vou explicar o que é isso. No início do cristianismo, ainda no primeiro, segundo século, lembra que eu já disse em outro vídeo que o cristianismo só foi uniformizado com Constantino no século IV, e que até então os cristãos estavam espalhados pelo mundo grego e romano e cada um tinha o seu evangelho, cada um seguia a sua teologia cristã, o que até me faz pensar um pouco no que está escrito, um paralelo que aconteceu com os judeus no início, que está no livro de Juízes, que diz que naquela época cada um fazia como bem lhe parecia. Assim era no mundo cristão nos seus primórdios e havia muita interação entre cristãos e judeus, porque, embora com os séculos as pessoas tenham esquecido, mas Jesus era judeu, então era normal que os cristãos e os judeus interagissem. Então, lá para o século II, então lá entre 100 e 199, um cristão chamado Justino escreveu o que ele chamou de diálogo com Justino e Trifão, Trifão sendo um judeu. Eu não sei se esse diálogo é real ou imaginário, mas ele tem a fama de ser o mais antigo registro das controvérsias entre cristianismo e judaísmo. Como eu disse, data do século II da Era Comum, e o objetivo de Justino foi fazer uma separação, foi separar os cristãos dos judeus com medo de que os cristãos acabassem se convertendo ao judaísmo, porque o cristianismo era uma religião incipiente, ainda estava formando a sua doutrina, a sua teologia, e o judaísmo já era uma religião assentada, e então esse Justino teve medo de perder os cristãos para o judaísmo, e então fez esse diálogo. Nesse diálogo, ele prega que os cristãos são o novo Israel, ou o verdadeiro Israel. Agora você sabe, né? Reconheceu. Então, esses termos são constantes nas argumentações de Justino, que era de Roma. Justino afirma no seu diálogo que o povo de Israel foi rejeitado pelo Eterno ao não receber Jesus como o Messias e por tê-lo assassinado. Essa rejeição teria anulado a aliança feita com o Eterno no Monte Sinai, e Israel teria deixado de ser o povo eleito, tendo sido substituído pela igreja cristã. Então, isso foi no século II e nós estamos no século XXI. Então, tem 19 séculos que tem cristão dizendo que a igreja é o novo Israel de Deus. Mas o que é isso exatamente? É uma tradição antissemita do final do mundo antigo que contribuiu enormemente para desumanizar os judeus, para tirar o caráter humano dos judeus. Quem contribuiu muito para isso foi João Crisóstomo, que é um dos mais aclamados pais da igreja, por meio das suas homilias que se chamavam Adversos Iudeus, pronunciadas entre 386 e 387. Para quem não sabe, homilias são discursos que encerram em si propósitos claramente pedagógicos. Então, numa das falas de João Crisóstomo, está escrito o seguinte, abre aspas, Deus
odeia os judeus. E no dia do juízo dirá aos que simpatizam com eles: afastai-vos de mim, pois vocês têm relação com os meus assassinos. Fujam então das reuniões deles, fujam das casas deles e tratem as sinagogas deles com ódio e aversão. Fecha aspas. O ódio fomentado pela igreja resultou, como eu já disse, na desumanização dos judeus. Aos olhos dos cristãos, ao longo dos séculos, os judeus deixaram de ser vistos como seres humanos. Resultado: cruzadas, incêndios de manuscritos do Talmud, proibição dos judeus de subir impostos de relevância na sociedade, roubo, pilhagem, assassinato, tortura, inclusive de crianças. A minha irmã não gosta que eu fale, eu sei que ela vai ouvir esse vídeo depois e ela vai dizer, para. No livro O Último Cabalista de Lisboa, está descrito como foi o pogrom de Lisboa, por causa da peste negra. Eu já contei em outro vídeo que foi que aconteceu. Estava todo mundo na igreja, cristãos velhos e cristãos novos. Uma luz apareceu e iluminou a imagem de Jesus e o povo achou que era um milagre e era uma prova de que a peste negra ia desaparecer. Mas aí teve um judeu, que era um cristão novo, mas estava na igreja porque era obrigado. Ele viu que era a luz do sol que entrou pelo prisma, né, lá de um vidro que tinha lá e bateu direto na estátua. E ele disse, não, gente, não é um milagre, isso aí foi a luz que entrou. Bom, ele foi executado ali mesmo, e depois disso os cristãos ficaram enfurecidos e foram entrando nas casas dos judeus, matando e pilhando e tudo, inclusive os bebês, que eles pegavam, desculpa o que eu vou falar, mas foi o que aconteceu, está escrito no livro, eles pegavam os bebês e jogavam a cabeça dos bebês na parede e estraçalhavam. Esse foi o resultado do ódio fomentado pela igreja, e isso, gente, já foi no século XVI, tá? E foi no mesmo século que surgiu, então, Martinho Lutero, porque isso aconteceu na Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, ele, no início, quando ele criou a igreja protestante, que ele se separou da igreja católica, ele até tinha simpatia pelos judeus, ele dizia, não, a igreja foi horrível com os judeus, mas agora eles podem aceitar Jesus, porque essa nova maneira de ver é melhor, é mais humana. E aí ele foi lá tentar converter os judeus não aceitaram, e ele passou a odiar os judeus. Martinho Lutero escreveu um livro que se chama Dos Judeus e Suas Mentiras. E eu vou citar só algumas linhas do que ele escreveu. Abre aspas. Primeiro, incendeiem as sinagogas ou escolas deles. Segundo, aconselho que as casas deles sejam demolidas e destruídas. Em vez disso, eles poderiam morar debaixo de um telhado ou um celeiro, como os ciganos. Terceiro, aconselho que todos os livros de orações e escritos do Talmud deles, em que são ensinados tais idolatrias, mentiras, maldições e blasfêmias, lhes sejam retirados. Quarto, aconselho que os rabinos deles sejam proibidos de ensinar de agora em diante sob pena de perderem a integridade física. Fecha aspas. Lutero foi declaradamente um dos 3 inspiradores daquele homem que eu vou dizer Adolf, um alemão, que ele escreveu no livro dele que ele se inspirou não somente em Lutero, mas também em Lutero, para criar o sistema de extermínio de judeus dele.
Então, na noite de 9 de novembro de 1938, aconteceu a chamada Kristallnacht, ou a Noite dos Cristais Quebrados, quando, de acordo com um oficial daquele regime, né, que eu não quero dizer o nome porque senão o YouTube me censura, ele disse o seguinte, abre aspas, 815 lojas judaicas foram destruídas. 171 casas foram incendiadas ou destruídas. 119 sinagogas foram incendiadas e outras 76 foram completamente destruídas. 20 mil judeus foram presos. 36 mortes foram registradas e os feridos graves foram também contados em 36, fecha aspas. Esse é o resultado da famosa teologia da substituição, que fez com que os cristãos acreditassem que os judeus não eram mais eleitos de Deus, não eram sequer seres humanos e, portanto, mereciam esse tipo de ataque à sua integridade, à sua humanidade por todos esses séculos. Mas, em 13 de abril de 1986, muitos de vocês já estavam vivos, o Papa João Paulo II fez a seguinte declaração, abre aspas, com o judaísmo, nós temos uma relação com a qual não temos com qualquer outra religião. Vocês são nossos irmãos queridos e, de certa forma, pode-se dizer que vocês são os nossos irmãos mais velhos. Eu andei lendo sobre esse Papa João Paulo II para preparar o texto desse vídeo e eu vi que na juventude dele, antes dele entrar para a igreja e tudo, ele jogava futebol lá na Polônia, onde ele nasceu, e tinha time de futebol de judeus contra cristãos. Mas era futebol, era uma coisa amistosa. E ele, esse Papa, que eu agora não me lembro o nome dele, polonês, ele às vezes jogava no time dos judeus. Então ele desenvolveu uma amizade, uma simpatia. Ele conseguiu ver, coisa que muita gente não conseguia ver, que os judeus são seres humanos, são pessoas como todas as outras. Então, em março do ano 2000, o Papa João Paulo II visitou Jerusalém e, como manda a tradição, ele colocou um papelzinho lá entre as pedras do muro ocidental, que muita gente conhece como o Muro das Lamentações. O Papa pediu perdão aos judeus pelas perseguições perpetradas pela Igreja Católica. O bilhetinho do Papa diz textualmente, abre aspas, nós estamos profundamente entristecidos pelo comportamento dos que, no curso da história, provocaram sofrimentos às crianças judias e, ao pedir perdão, desejamos nos comprometer com uma irmandade genuína com o povo da aliança. Fecha aspas. Papa João Paulo II, em 12 de março de 2000. Ainda nessa visita que o Papa João Paulo II fez a Jerusalém, num discurso proferido na sinagoga do bairro judaico da Cidade Velha, ele disse: eu asseguro o povo judeu que a Igreja Católica está profundamente entristecida pelo ódio, atos de perseguição e mostras de antissemitismo dirigidas contra o povo judeu pelos cristãos a qualquer tempo e em qualquer lugar. Fecha aspas. E acrescentou que, abre aspas, não há palavras fortes o suficientes para deplorar a terrível tragédia do Holocausto. Fecha aspas. Lembrando que o Holocausto não aconteceu num país católico, aconteceu num país protestante. O regime daquele assassino não era cristão, mas a população era, e a população ajudou
muito o regime. Infelizmente, muitos protestantes ainda têm dificuldade para reconhecer o erro da teologia da substituição. Sobretudo os evangélicos brasileiros que ainda dizem, eu já vi, eu ouço, que a igreja é o novo Israel de Deus e que o Mashiach que os judeus estão esperando é o anticristo. Por aí, você já percebe que o cristianismo foi acrescentando mito em cima de mito para criar uma teologia antissemita. A palavra Mashiach significa ungido. E a gente vê no Tanar que reis e sacerdotes eram ungidos. Sabe? Então, o Mashiach não é um deus, não é um semideus. O Mashiach é uma pessoa escolhida ou pelo povo ou por um corpo religioso para uma determinada missão, como eram o sumo sacerdote e como era também os reis, né? Então, mas no Tanar não existe nenhuma alusão a um anti-ungido, sabe? Quando o ungido se manifestar, ele vai ser vitorioso, sabe? Ele não vai ter ninguém contra ele, sabe? Porque Deus vai estar com ele. Justamente a vinda do Mashiach é o fim das guerras, é o fim da oposição aos judeus e à doutrina de Deus. Porque o que é o judaísmo? O judaísmo é a vontade de Deus para o ser humano, sabe? E as religiões que são oriundas do judaísmo, elas absorveram uma parte, toda a ética, toda a moral das religiões que saíram do judaísmo e que elevou o mundo, óbvio, né? Hoje em dia não tem, em quase todos os países, eu ia dizer, não tem mais pena de morte, mas tem, nos Estados Unidos tem, alguns estados, mas muitas das bestialidades do mundo antigo desapareceram, sabe? Graças a essas religiões, o Islã e o cristianismo, que ainda que de forma deturpada, acrescentando as suas próprias limitações, o cristianismo e o Islã espalharam a noção da Torá e da vontade de Deus, né? Então, E o Tanar, nos profetas, fala sobre a restauração de Israel, fala sobre a submissão do mundo, dos povos, ao Deus de Israel, sabe? E fala também que não tem nenhum lugar do Tanar, nenhum, dizendo que Deus abandonaria o seu povo. Agora eu vou fazer uma digressão. Quando eu tinha uns 19 anos, ou 20, eu sei que eu ainda era solteira, morava na casa da minha mãe, eu já disse em outro vídeo que eu adorava ler a Bíblia na minha adolescência. Passei a adolescência inteira lendo a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Então um dia eu me deitei no sofá e eu li de uma tacada só todos os profetas menores. O que eu vi é assim, é um sobe e desce, é Deus falando, sabe? Vocês me abandonaram, o que foi que eu fiz? Qual foi o meu erro que vocês foram atrás falando ao povo de Israel, né? Que vocês foram atrás de outros deuses, vocês são uma esposa infiel. Aí Deus vai se enfurecendo e ele vai dizendo, eu vou acabar com vocês, eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. Aí vai subindo, e daqui a pouco Deus diz, mas como é que eu posso fazer isso com meu povo, com meu amado, que eu amo, que eu prometi? Não, volta para mim. Isso, gente, é um resumo de todos os profetas menores. Eu me lembro que quando eu acabei de ler, eu pensei cá comigo, Deus parece uma mulher, sabe? Chorando o marido que traiu ela. Isso eu tinha 19 anos, não era casada, não tinha filho. Depois que eu tive filho, eu fui compreender, sabe? Claro que Deus não é mulher, Deus não tem sexo, Deus também não é homem nem homem nem é mulher. Mas se a gente puder fazer uma comparação, Deus sim tem um coração de mãe,
sabe? Tem um coração de mãe. Qual é a mãe que, por pior que o filho seja, vai abandoná-lo, sabe? Eu estava me lembrando que quando eu morava em Brasília, um dia eu estava de carro com uma amiga no domingo, eu não sei mais onde é que a gente estava indo, mas enfim, a gente estava de carro, e nós passamos por um presídio de menores, uma casa de correção de menores. Era dia de visita e tinha uma fila enorme, só mulher. Aí eu olhei e falei assim, que engraçado, só mulher. Aí a minha amiga que estava do meu lado falou assim, são as mães dos adolescentes presos, sabe? Mãe não abandona. E o Eterno também não abandonou. O Eterno não rejeitou os filhos de Abraão, apesar de ter enviado os castigos terríveis contra eles. Terríveis. No livro de Deuteronômio, que a gente chama de Mishneh Torah, que é a repetição da Torá. Bom, Mishneh Torah significa repetição da Torá, mas o livro de Deuteronômio é um longo discurso de Moisés, relembrando os 40 anos no deserto, onde eles pecaram, onde Moisés pecou por causa do povo, e ele então, ele diz nessa Mishneh Torah que Deus colocou diante do povo judeu a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal, e as coisas boas e as coisas ruins aconteceriam ao povo judeu de acordo com a fidelidade ou a infidelidade do povo de Israel. Infelizmente, todas as maldições se cumpriram. E no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, Moisés afirma: e quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas em teu coração, estando entre as nações para onde o Eterno teu Deus te houver lançado. Olha, o povo, agora uma interrupção, o povo nem tinha entrado ainda em Canaã e Moisés já estava profetizando que eles iam ser enviados para todas as nações. Bom, fecha a minha digressão. E quando voltares, tu e teus filhos, para o Eterno teu Deus, e ouvires a sua voz, segundo tudo o que eu te ordeno hoje, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Eterno teu Deus te trará com ele do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando-te de todas as nações para onde o Eterno te espalhou. Mais um parêntese. Moisés não estava profetizando sobre o exílio da Babilônia, ele estava profetizando sobre o exílio de Roma, porque no exílio da Babilônia eles foram para a Babilônia, no exílio de Roma foram por todo o mundo, né? Então, ainda que, fecha a minha digressão, ainda que no teu desterro esteja na extremidade dos céus, o Eterno te ajuntará dali e dali te tomará. E o Eterno teu Deus te trará à terra que herdaram teus pais e a herdarás. E te fará bem e te multiplicará mais do que teus pais. E o Eterno abrirá o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Agora presta atenção. E o Eterno teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam, os quais te perseguiram. E tu voltarás e obedecerás à voz do Eterno e cumprirás todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Fecha aspas. Então, cumprirás todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, isso há 3.500 anos atrás. Isso deixa bem claro que os mandamentos não foram revogados, não caducaram, sabe? Não, e ainda estão válidos.
no dia de hoje. Essa passagem está em Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos de 1 a 8. São 8 versículos em que a expressão "o eterno teu Deus" é citada 7 vezes. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Os cristãos que ainda insistem com essa heresia chamada teologia da substituição, que eles se dizem o novo Israel de Deus, sabe? E tem cristão até que chega ao ponto de dizer que os não cristãos são gentios, sabe? Eles não percebem que todo mundo que não é judeu é gentio, sabe? Então, isso, de tão enraizada que está essa teologia da substituição na mentalidade dos cristãos. As pessoas deveriam rever essa crença e cuidar para não incorrer na maldição do Eterno. O Eterno castigou duramente o seu povo e prometeu nessa passagem de Deuteronômio que não poupará os inimigos de Israel. Para terminar, eu vou citar uma passagem também contundente de Jeremias, capítulo 25, versículo 29, que diz, abre aspas, "Pois se começo a desencadear o mal sobre a cidade onde é invocado meu nome, acaso vós, os gentios, permanecereis impunes? Não permanecereis impunes, pois farei ferir pela espada todos os habitantes da terra, disse o Eterno dos Exércitos." E no versículo 31, o Eterno continua a falar pela boca do profeta Jeremias, abre aspas, "Até os confins da terra ecoa o ruído, porque o Eterno tem uma controvérsia com todas as nações e um julgamento contra toda a carne." Fecha aspas. Versículo 32, abre aspas, "O mal irá de uma nação para outra e uma grande tormenta se desencadeará dos mais remotos confins da terra." Fecha aspas. Parafraseando o mestre dos cristãos, eu digo, abre aspas, "Quem tem olhos para ver, veja o que está acontecendo no mundo ao nosso redor." Fecha aspas. Eu desejo a todos um Shavuot, uma boa semana para os judeus e para os que são Bnei Noach, que não são obrigados, mas que queiram, e para os que estão em processo de conversão, eu desejo um bom jejum. Amanhã nós vamos estar jejuando, hoje o jejum de Yom Kippur, hoje a partir das 6 horas da tarde até amanhã às 7 horas da noite. São 25 horas de jejum em que nós estaremos nas sinagogas orando, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos irmãos, e também, segundo os ensinamentos dos nossos sábios, os nossos nomes vão e de toda a humanidade, tá? Agora não são só dos judeus, vão estar sendo selados e carimbados no livro da vida, porque de acordo com o ensinamento dos nossos mestres, os nossos nomes já foram colocados no livro da vida, ou no livro da morte, ou no livro dos intermediários e em Rosh Hashanah. Isso não somente dos judeus, de toda a humanidade. Já foi decidido quem vai viver, quem vai morrer, de que tipo de morte vai morrer, quem vai adoecer, quem vai ser curado, quem vai nascer, quem vai ficar pobre, quem vai enriquecer. Já foi tudo determinado. Nós tivemos esses 10 dias para mudar, pedir perdão, fazer teshuvá. Teshuvá, eu já falei mais de uma vez, significa reconhecer o erro, se arrepender, pedir perdão e ficar determinado no seu coração de não voltar a repetir aquele pecado. Na verdade, a teshuvá, ela nos leva a um aperfeiçoamento, porque se você consegue, durante, vamos dizer, um ano, né, não voltar a cometer aquele pecado, mas ainda comete outros, no próximo ano você se determina a deixar esse outro pecado, esse outro erro, essa outra falha, sabe? A raiva, a falta de controle, ciúme, inveja, sabe? E
Isso vai nos aperfeiçoando como seres humanos, para que fique mais fácil nós podermos cumprir os mandamentos da Torá, de amar o eterno, de amar o próximo, de respeitar os animais, de respeitar a natureza e ter uma vida como o eterno planejou para o homem e para a qual nós estamos nos encaminhando quando nós fazemos chuvar, tá certo? Então, por hoje eu vou parar por aqui. Eu desejo a todos, como eu já disse, um Shavuot Tov. Uma boa semana e até a próxima, se Deus permitir.